briga de alce, que eles ficam, que eles se batem muito, que os animais eles se machucam muito? Já. Então, Feio. é feio pra caramba, tá? Inclusive, depois vocês pegam para ver uma, ou não, né? Quem quiser ver, girafa brigando com outra Eu por... já vi, cara. Dá até dó, né? Dá dó, dá dó. E girafa, assim, aquele pescoço dela na hora da briga serve de chicote, tá? E aí, velho, elas se machucam muito, 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 tá? E aí é uma competição, às vezes, ou pela dominação do território, ou por fêmea, ou pelos dois, tá? E aí, muitas das vezes, os dois saem perdendo. Só que às vezes não, tá? Às vezes, um sai ganhando com isso e o outro não. Por exemplo, às vezes acontece muito nesses bandos de aves e de mamíferos, de um indivíduo mais jovem, ele desafiar um indivíduo mais velho. Só que às vezes esse jovenzinho, ele está muito jovem, tá? Ele está muito novo ainda, e ele não dá conta de brigar. E o velho ele vai regaçar com o mais novo, muito mais experiência, tem mais força física e tal, regaça. Então, para ele, a competição foi muito boa, ele perde um pouco de energia, mas ele ganha uma dominação por mais tempo, que para ele vai ser bom, porque ele vai deixar mais descendentes férteis, tá? A genética dele vai continuar naquela população ali, beleza? Mas para o jovenzinho, não. Para o jovem, ele pode morrer, ele pode perder o bando, tá? Para ele é muito ruim esse tipo de competição. E essa competição, ela está dentro de um tipo que a gente vai chamar de interespecífica, beleza? Por que inter? Ó, inter não, desculpa, intra. Por que intraespecífica? Porque está dentro da mesma espécie, beleza? Agora, existe competição interespecífica também? Existe. A gente acabou de ver. Os dois pássaros aqui que estão competindo pelos mesmos frutos, né? Competição interespecífica. Um exemplo legal que a gente tem é quando você... Eu não sei se aqui alguém aqui tem um quintal que é mais aberto, que entra gato, e o gato caga no quintal, né? E aquilo ali fede pra caramba, é ruim, é chato. E aí tem uma briguinha ali, né? O gato, ele quer usar o seu quintal, mas você não quer o gato ali, né? Então, existe uma competição, né? Uma competição que parece boba, mas é uma competição. Você está perdendo tempo, você está gastando energia com isso, né? Você está gerando estresse com isso. Então, uma competição interespecífica, tá? Por exemplo, o Recife de coral, peixe tentando pegar lugar para viver no Recife de coral, competindo com outras espécies, acontece bastante. Bom, vou continuar aqui dentro das É, desarmo... Oi, pode falar. posso perguntar aqui rapidinho? Claro. É, só que tá falando de espécies, né? Espécie é aquele. Como é que se explica? Assim, seguindo aquela lógica que passarinho de mesma espécie ou espécie diferente seriam passarinhos, do mesmo jeito. E Hum, aí, quando você tem, igual aquela foto que o senhor mostrou ali do seringuete, né? Que tem sim. várias espécies, mas de animais diferentes. Ali também entraria nessas relações ecológicas, dentro de um nicho? Briga. Sim, sim, sim. Entra em relações ecológicas aqui, só que é o seguinte, deixa eu te perguntar, você consegue ver alguma competição rolando nessa foto? Não. O que você acha que teria aqui de relação ecológica? Das que você conhece e tal? Não sei. Ali eu acho que eles só tentariam tomar água do mesmo lugar. Isso. Aí tem competição, né? É a Tem única uma coisa que me competição veio. ali. Isso. Mas tem umas outras coisas que podem acontecer que a gente pode chamar de protocooperação ou, dependendo do nível, até de mutualismo, que é o seguinte. Quando chega um predador aqui, por exemplo, tem um leão rodando aqui perto, um leopardo rodando aqui perto. Alguém vai dar o grito, beleza? E aí, esse grito vai servir para todo mundo, tá? Ah, não, mas isso daí ele está se ajudando. Beleza, ele está se ajudando, mas você concorda que ele está ajudando todo mundo também? Uhum. Então, porque às vezes é uma zebrinha que está lá no canto, que avistou o leão lá longe, ela já deu o grito. Aí a galera já fica esperta,
beleza? Eles já estão Uhum. numa conformação diferente, tem gente que já vai fugir e tal. Então, existe um certo mutualismo nessas grandes agregações também, Ah, beleza? tá. Que aí pode usar esses nomes que tá ali, que estava ali na tabela para espécies e não seria animais diferentes, né? Não sou, aí seria essa a pergunta mesmo. Deu para Isso, você entender? pode. Deu. Você pode usar tanto para a mesma espécie quanto para espécies diferentes. Tanto eu comecei falando de competição, porque a competição eu posso falar tanto para a mesma espécie, que aí a gente fala que a relação ela é intraespecífica, quanto para Uhum. espécies diferentes, que é interespecífica. Beleza? Sim, me veio a palavra, famílias diferentes. Mesmo assim, Ah, entendi. entendeu? Claro, pode também. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Não coloquei a foto. Mas você já viu aqueles vídeos que tem o passarinho comendo carrapato do boi? Já. Né? Doideira, né? Então, É. aquilo dali, eles são de classes diferentes, tá? Lembrando que a gente tem lá o reficofage, né? Então, a gente tem o Uhum. reino primeiro, depois o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É, então, eles são de classes, eles são de um nível Trófico. do nível, não, também, mas não no caso que eu quero falar. Eles são de um nível taxonômico muito diferente, tá? Tá. Muito diferente. Por exemplo, as bactérias que vivem no seu intestino, tem algumas delas que te ajudam, tá? Vocês têm um mutualismo ali. E vocês são de reinos diferentes, beleza? Então, Uhum. tem isso em níveis taxonômicos diferentes também, beleza? Tá. Beleza. Beleza, é isso aí. Massa. Boa pergunta. Interessante. Então, vamos continuar dentro das relações aqui. O que é sociedade? O que é colônia? Vamos ver. Sociedade, gente, é o que a gente tem, por exemplo. Sociedade é quando você tem organismos da mesma espécie, por isso que a relação é intraespecífica, que eles têm divisões de trabalho, tá? Então, por exemplo, na sua casa, vamos supor que dentro da sua casa está lá seu pai, sua mãe, sua tia, seu primo, seus 3 irmãos, e é uma casa que está funcionando legal, está funcionando bonitinho, todo mundo trabalha, todo mundo ajuda a limpar, todo mundo tá colocando grana dentro de casa, né? Então, tem uma divisão de trabalho bonitinho. A gente tem uma sociedade ali dentro, tá? Por exemplo, uma abelha, a gente fala que, ou formiga, a gente fala que é colônia, mas não é colônia, é uma sociedade. Tem divisão de trabalho ali dentro. Colônia, gente, pode ter de trabalho ou não entre os organismos que estão ali vivendo juntos, mas colônia é quando os indivíduos estão juntos fisicamente, tá? Eles estão colados. Onde que a gente vai ver colônia? A gente tem colônia de fungo, a gente tem colônia de alguns animais bem mais antigos, tipo coral, é, a gente tem colônia de protozoário, a gente tem colônia de bactéria, tá? São organismos que vivem juntos e podem ou não ter divisão de trabalho. Todas essas definições, gente, estão aqui na tabelinha que tem depois, tá? Para o material que eu vou passar para vocês. Beleza. Então, sociedade e colônia, qual que é a diferença? Colônia vivem juntos, sociedade, eles não estão juntos fisicamente, né? Não estão colados, mas vivem ali no mesmo lugar, mas tem divisão de trabalho, tá? E geralmente não, a relação ela é harmônica, ela é positiva para os dois lados, tá? Todo mundo sai ganhando com isso. A única sociedade que não dá certo é a nossa, beleza? Tá? Muitas das vezes vai dar ruim para alguém, tá? É, mas, enfim, por causa de outras questões sociais. Bom, mutualismo. O que é mutualismo? E aí, para diferenciar de protocooperação. Mutualismo é quando eu tenho uma relação em que os dois saem ganhando com isso, tá? Mas é uma relação que ela é obrigatória. Tem que ter, senão o organismo não vive, tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar que no estômago dos ruminantes, né, de boi, vaca, tem umas bactérias que digerem a celulose para eles? Sim. Então, o que acontece? Aquilo dali é um mutualismo que o boi não viveria sem, tá? Vários herbívoros que são ruminantes, eles não viveriam sem, tá? Por quê? Eles não conseguem digerir celulose. Então, não é bactéria não, é protozoário, desculpa. Sem esses protozoários, eles não conseguem sobreviver, tá? E aí é um mutualismo, eles precisam daquilo.
Agora, protocooperação é uma coisa que é positiva para os dois, mas não necessariamente eles estão precisando daquilo para viver, tá? O exemplo que eu dei do boi e do anu, que é o passarinho, o pássaro preto que fica comendo os carrapatinhos do boi, é bom para os dois, tá? O boi está deixando de perder um pouco de sangue ali, e o anu ele está se alimentando bem, mas não necessariamente o boi precisa daquilo, tá? Então, para alguém, essa relação, ela não é extremamente necessária, tá? E aí essa relação, ela é intraespecífica ou interespecífica? Inter, porque tem espécies diferentes, tá? Aí, Gustavo, nesse caso aqui, não cabe eu ficar falando, família, não sei o quê, que é família diferente, tal, porque se já é espécie diferente, eu sei que já tem uma diferença ali, então eu não preciso ficar entrando tanto em detalhe, beleza? Tá, beleza, valeu. Massa, tranquilo. Bom, vamos para as relações que são mais zero, né? Que tem alguém ganhando com aquilo e para o outro, teoricamente, tá? Tem um pouco de discussão sobre isso. Teoricamente, o outro não ganha nada com aquilo. Bom, primeiro, comensalismo. Comensalismo, gente, é quando eu tenho uma espécie que ela está ganhando, que ela está comendo restos alimentares da refeição da outra, e a outra não está nem aí com aquilo, tá? Eu separei um videozinho que eu vou querer passar depois, que é de um tubarão que tem uns peixinhos do lado, assim, que o tubarão poderia facilmente estraçalhar esses peixes, né? Mas o peixe está lá, comendo os restinhos de comida e o tubarão não está nem aí, tá? Então, o peixinho está ganhando com aquilo e o tubarão tanto faz. Então, uma relação harmônica, que é positivo para um e nulo para o outro. Inquilinismo é quando eu tenho um organismo que ele vive no outro, tá? Ele literalmente vive no outro, mas não faz diferença para o outro. A gente vê isso muito em árvore, tá? Tem vários insetos que vivem na casca, na folha, ou nos galhos da árvore, que não se alimentam dessa árvore, por exemplo, então não fazem mal para ela. Mas eles estão ganhando um lugar para viver, estão ganhando hábitat ali. Então, é uma relação que é positiva para eles, e para a árvore tanto faz, tá? Por exemplo, orquídea. A orquídea cresce em cima de uma árvore. E a não ser que tenha 1 milhão de orquídeas, 1 milhão não, né? Mas a não ser que tenha um monte de dezenas de orquídeas em cima de uma árvore, não vai fazer diferença para a árvore ter aquela orquídea nela, tá? Então, é um inquilinismo, e aí é um inquilinismo que, nesse caso, a gente vai chamar de epifitismo. Por quê? Epifitismo é quando uma planta vive na outra. Inquilinismo é um organismo vivendo no outro, tá? Tem um caso do... Como é que chama? Chama Bernardo eremita. É um crustáceo que ele vive dentro da concha. Vocês já viram isso? Ele é tipo uma lagostazinha que vive dentro de uma concha. Vou tentar pegar a imagem aqui. É massa demais. E tem até um Pokémon que ele é assim. Quem é mais velho aí? Nossa, Deus, cadê a imagem? Isso, tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O Bernardo eremita. Bom, esse daqui é o Bernardo eremita, tá? Ele é um crustáceo que ele vive dentro de uma concha, e crustáceo, né? Vocês sabem que não tem concha. Crustáceo é um artrópode, e quem tem concha são os moluscos. E aí, o que acontece? Isso daqui é um caso típico de inquilinismo, e que é muito bom para esse crustáceo aqui, porque ele fica protegido aqui dentro dessa concha, e quando ele vai dormir, ele se esconde aqui dentro, ou quando ele quer se proteger de algum predador, tá? E ele carrega essa concha para tudo quanto é lado. Agora, ele nasceu com isso, ele matou o molusco? Não, ele pega essa concha quando ela já está vazia, beleza? Então, para o molusco, tanto fez, o molusco nem sabe, né? O molusco já está morto, ele nem sabe que a concha dele está sendo usada. Agora, para o Bernardo eremita, para o crustáceo, isso está sendo muito bom, tá? Isso, a Fábio falou que parece o Parasect, é isso mesmo, Fábio, é o Parasect lá do Pokémon, né? A primeira geração lá de Pokémon, que foi a mais legal também.
justamente ela é baseado nesse animal aqui, tá? Então, isso é uma relação de inclinismo, muito bom para o Bernardo e tanto faz para o molusco. Agora, dentro das desarmônicas, a gente já viu competição, né? Que tem tanto intraespecífica quanto interespecífica, pode ser ruim para os dois, ou boa para um e ruim para outra. Tem o canibalismo, que é uma relação que ela é ruim para um e boa para outra, mas tem gente que fala que ela é, às vezes vocês podem até encontrar na prova, isso daqui também, ó, que ela é negativa para os dois, tá? Eu não concordo com isso, mas pode ter na prova. Por que que eu não concordo? Porque o organismo que se alimentou do outro organismo da mesma espécie, geralmente ele estava precisando daquilo, tá? Isso acontece muito quando as populações estão em situação de estresse. Agora, por que que tem gente que fala que é negativo para os dois? Porque eles falam que a população, no final das contas, está perdendo com isso, tá? Porque você vai ter um indivíduo a menos, beleza? Eu não concordo, porque geralmente quem é comido é um organismo mais velho, ou um organismo que já está doente, tá? Então, por isso que eu não concordo muito com ele ser negativo para os dois. Tem mais a ver ser positivo para um e negativo para o outro, mas fica cabreiro, porque na prova pode falar que é negativo para os dois, tá? E é uma relação intraespecífica, tá? Canibalismo é predação que acontece dentro da mesma espécie, tá? Agora, a predação mesmo é quando eu tenho um organismo que ele come organismos de outra espécie, tá? Qual que é a diferença, gente, da predação para o parasitismo? Alguém sabe me falar? O parasita, eu acho que ele não mata o... Não, eu acho que ele não mata de primeira, né? É O por outro... aí. já fiz Isso. minha contribuição, já. Isso. É por aí mesmo, Gustavo. É o seguinte: predação vai matar, tá? E o parasitismo não necessariamente. Pode matar? Pode matar. Mas não necessariamente, tá? Na grande maioria das vezes, o parasitismo ele não mata. Ele só vai matar quando a carga de parasita é muito alta, tá? Mas a predação não. A predação vai matar. Então, essa é a diferença dos dois. Os dois são positivos para um e negativo para o outro. Ou seja, o parasita ou o predador é positivo para eles e é negativo para quem sofreu, né? Então, por exemplo, a onça que comeu a cutia, a onça saiu ganhando, a cutia, coitado, morreu, né? Parasitismo. Você foi parasitado, você não, Deus te livre, né? Mas sei lá, alguém foi parasitado aí pelo coronavírus, né? A pessoa saiu perdendo, o coronavírus saiu ganhando. Né? Ele vai aumentar a população dele com isso e a nossa não. Bom, e herbivoria? O que é herbivoria? Herbivoria é como se fosse, tem gente que fala que é até um parasitismo ou uma predação sobre as plantas, tá? É um organismo que vai comer a planta. Pode matar ou não a planta, tá? No nosso caso, quando a gente faz herbivoria, por exemplo, a gente tira um pezinho de alface inteiro da terra. Então, a gente está matando. Mas tem lagartinha que ela vai comendo pedacinho por pedacinho e pode não matar a planta. Bom, o que é amensalismo e esclavagismo? Amensalismo é uma coisa que é muito importante para fungo, para planta, para bactéria, que é quando um organismo joga substâncias no ambiente que inibem ou atrapalham o crescimento de outros organismos, tá? Então, amensalismo é substância que tem ali no ambiente que vai atrapalhar o outro a crescer, tá? Planta faz muito, muito, muito disso, tá? A planta é malandra. Tem gente que acha que planta é só bonzinha, mas tem planta que é muito malandra. Por exemplo, o eucalipto, que é um grande problema da gente ficar tendo eucalipto aí no ambiente, dessas grandes monoculturas de eucalipto. O eucalipto, ele joga umas substânciazinhas na terra que não deixam outras mudas germinarem, tá? Então, tem um amensalismo ali, é muito bom para eucalipto e péssimo para as outras espécies, beleza? Esclavagismo. Esclavagismo é quando uma espécie faz a outra de escrava, tá? Basicamente. Eu acho que a nossa espécie, a única espécie... Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que a única espécie que eu me lembro que tem esclavagismo que é intraespecífico, mas geralmente o esclavagismo é interespecífico, tá? Quando você está usando uma outra espécie para alguma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês um videozinho de um exemplo de esclavagismo. E aí, gente, vocês me falam se
se está rodando, porque eu tive um problema numa outra aula com o Zoom para rodar vídeo. Share computer sound, né? Tá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Vocês me falam se está dando para ouvir o som também. Incredibly, 80% of all insects live. Deu para ouvir o som? É o David, a Bob Berong do negócio. In jungles. Tá. Few are more successful than the ants. There can be 8 million individuals in a single hectare. But jungle ants don't have it all their own way. Então, assim, tá falando da formiga, que a formiga tá se dando muito bem no ambiente, tá comendo um tanto de coisa lá. Parece These que ela tá bullet suavona. ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Aí tá falando que a formiga ficou meio doidona por causa de uns esporos de fungo, tá? Ela começa a ter uns Its comportamentos meio infected esquisitos. brain directs this ant upwards. Aí ela começa a perder os movimentos. Then, utterly disorientated, it grips a stem with its mandibles. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. Aí olha que coisa maluca. Vocês viram que uma formiga levou a outra? As formigas, elas veem que tem outras que estão contaminadas, né, que estão com um comportamento estranho, e elas levam as que estão com um comportamento estranho para longe da sociedade delas, né, para longe do formigueiro. It seems extreme, but this is the reason why. Aí olha que doideira que está crescendo na Like cabeça something dela. out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head. Isso daí é o fungo que está crescendo da cabeça dela. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. E aí por que ele está Then, fazendo isso? any ant in the vicinity will be in serious risk of death. Ele contamina formigas The fungus is so para as virulent, formigas it can irem wipe para out algum whole lugar colonies mais of alto. ants. E aí ele vai And it's not fazer just ants that fall victim to essa estrutura aqui reprodutiva que vai soltar um monte de esporo, tá? Então, geralmente, as formigas vão para o alto e elas soltam um tanto de esporo do fungo que, se tiver mais formiga perto, vai contaminar ainda mais formiga. Então, o que está acontecendo? O fungo, que a gente fala que é o organismo aí bobinho, parará pororô, né? Que parece é um organismo muito ancestral, mas ele está usando ali muito cabulosamente as formigas, tá? Para ele conseguir se multiplicar no ambiente. this killer. E There are outros literally organismos além de thousands formiga of também. different types of cordyceps fungi, and remarkably, each specializes on just one species. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Então, assim, loucura e pau quebrando esse fungo aí. Ele faz na maldade mesmo. Bizarro. Bizarro, muito, muito, muito bizarro, ele faz na maldade. Só que tem uma coisa muito interessante que a galera da BBC fala no final, que esse fungo, ele acaba ajudando a diversidade. Por quê? Sempre que eu tenho um predador de topo muito forte, sempre que eu tenho um parasita, que nesse caso é esse fungo, além de fazer parasitismo, ele faz esclavagismo também, sempre que tem isso,
essa relação muito forte, acaba tendo um controle de espécies que ficariam muito grande em número, tá? E aí, por exemplo, eles falam que aquela formiga, ela ficaria com um número muito, muito grande de organismos, tá? E aí a população dela poderia ficar maior do que as outras populações de insetos, e isso seria ruim para a diversidade local. Então, o fungo meio que põe isso em xeque. É bizarro, é meio mortífero, mas é um jeito que a natureza, ela vai tentando se equilibrar, tá? E aí a natureza, a gente vai ver isso ao decorrer dessas 2 aulas, que a natureza vai tentando fazer isso o tempo todo, tá? Mostrar um videozinho de comensalismo para vocês, que aí é bizarro, mas é um bizarro bonitinho, né? Que eu fiquei pensando assim, velho, como assim que isso está acontecendo, né? A gente tem um tubarão aqui com a bocona aberta e tem um peixe dentro da boca do tubarão. Parece que vai fechar a boca, só que não, né? E aí o bichinho tá lá, né? O peixinho tá lá, comendo os restinhos de comida que fica dentro do tubarão. Então, ele meio que serve de dentista aí, né? Vendo a saúde bucal do tubarão. E o pau quebrando, né? O pau quebrando lá do lado, assim, o tubarão passando do lado de outros, com os peixinhos do lado, e tudo bem, né? Tá normal. E aí, olha lá, eles, né, fazem uma limpezinha por fora também. Ele não come esse peixe, mas é só por causa dessa, isso que o pequenininho faz de bom para ele, não é porque ele pode ser tóxico ou mata ele, ou seja ruim. Então, é por isso que tem essa discussão, tá? Tem discussão disso? Tem bastante discussão sobre isso, porque assim, não, esse peixe não é tóxico para ele, tá? E aí o que acontece? A discussão em torno disso será que ele não come porque ele sabe que aquilo dali é bom para ele, tá? Porque pode estar diminuindo bactéria e tal, ou será que ele não come simplesmente para não gastar energia, tá? Ou será que não? Será que ele não come por qualquer outro motivo, né? Ele não come porque ele não quer, sei lá. Então, existe essa discussão que aí é uma coisa muito mais comportamental, é uma coisa que é mais difícil de fazer teste, tá? Mas existe sim, até para a gente conseguir falar se isso é um mutualismo, se isso é um comensalismo, se isso é protocooperação, mas geralmente está dentro de comensalismo, né? Um ganha e o outro não está nem aí. Entendi. Pode falar, você ia fazer uma outra pergunta? Não, eu ia só lembrar eu acho que é hiena, eu acho que leão não come hiena, come? Mas aí é um outro problema, tá? Em relação à hiena. Não, mas isso daí é muito interessante, cara, que você trouxe, porque é o seguinte, isso daí entra dentro de competição, tá? Quando a gente tem grandes predadores, e o caso da hiena com o leão é um caso extremo, que o leão é muito grande e muito forte. Só que a hiena, apesar dela ser pequena, ela é muito feroz no sentido de, tipo assim, ela é extremamente violenta quando ela quer, e ela vive em bando, né? Você tem ali 6, 7 hienas, então, assim, eu sou muito pequeno, mas imagina 7 Eric querendo bater num cara de 1,80 m, né? O cara de 1,80 m, ele vai matar uns 3 Eric, mas vai ter uns 4 Eric ali que vão quebrar as pernas dele, né? Porque eu ataco pela terra, sou pequeno, ataco pela terra. Então tá. E aí, beleza. O que acontece no caso da hiena e do leão? Por que eles não se atacam? Existe uma coisa entre grandes predadores que é um tal de medir força, tá? O leão, ele mede força com a hiena o tempo todo. Tanto é que quando você tem 2 leões caçando junto, você pode ter um bando de 7, 8 hienas que elas não vão atacar. Elas deixam a presa lá para o leão. Quando o leão termina, a hiena vai lá e pega o resto. Agora, quando você tem um leão só, e aí você tem umas 6, 7 hienas, o leão geralmente ele dá aquelas rosnadas e tal, briga um pouquinho, mas depois sai fora, tá? Raramente tem briga, beleza? Porque ele sabe que aquilo dali vai ser ruim para ele, vai dar ruim para ele. Então, existe uma competição ali entre eles, tá? Eles não estão se ajudando, o leão ele não queria ajudar a hiena, justamente porque o leão ele poderia se aproveitar por mais tempo não é carniça, não, da carcaça. Ele poderia se aproveitar por mais tempo da carcaça, mas a hiena tá ali enchendo o saco, ele vai e deixa para ela. Beleza?
Beleza. Então, é muito mais uma competição, beleza? Beleza. Massa. Valeu. Doido, essa pergunta é bem massa, assim. E aí, isso acontece para tudo quanto é relação, tá? Tudo quanto é briga, literalmente briga que tá para acontecer no mundo animal, existe uma medição de força antes, tá? Nossa espécie que é burra, que às vezes não faz essa medição de força, tá? Porque, tipo assim, eu não vou, assim, tem medição de força que é claro, né? Eu não vou chegar e brigar com um cara de 2 metros, né? Mas tem gente que faz isso, né? Eu olho para assim, mesmo que seja um cara do meu tamanho, eu olho e falo assim, para quê? Não vou gastar energia com isso. Não faz sentido. Sigo o meu rumo, né? E as espécies fazem isso, elas olham, dão uma medida de força, dá uma rosnadinha ali, uma xinga a outra, mas tem muitos que elas só saem fora, né? Igual cachorro com gato, né? Acontece muito isso. Geralmente eles não saem na mão, né? Tá. Deixa eu mostrar. Oi, pode falar. Esse caso do peixe com tubarão é o mesmo caso do anu com o boi? Isso, exatamente, Na hora tá? que você tinha falado do anu, eu já tava lembrando dele, só que eu tava tentando lembrar a espécie do peixe, só que eu não lembrei. A espécie do peixe, ela entra num outro negócio que eu não sei se eu falei ainda, da outra relação. Cadê? Não, eu pulei, eu acho, né? A foresia. Foresia, que eu acho que você estava tentando lembrar da rêmora. Era a rêmora, né? Que você queria lembrar. Bom, qual que é o rolê da rêmora aí? Deixa eu ver se é ela mesmo, que às vezes eu confundo. Isso, é a rêmora mesmo. O rolê da rêmora, ela entra dentro de foresia. Foresia é quando uma espécie pega carona na outra, tá? E para a outra tanto faz. Você já viu que a cabeça da rêmora ela é achatada? Que ela tem tipo um... Quer ver? Mostrar a imagem para vocês aqui. Ela tem tipo um negocinho para grudar mesmo para grudar, para ficar mais próxima ali do tubarão, tá? Que é essa partezinha da cabeça dela. É estranho, parece que essa é a parte de baixo do peixe, mas essa é a parte de cima, tá? E ela se gruda ali, ela pega carona com o tubarão. Para ela é muito bom, porque acaba sobrando resto de comida que ela pega, o tubarão protege ela também de outros predadores e tal, mas entra muito mais na questão da carona, que aí vai ser foresia. Quando a gente carrega ectoparasita, por exemplo, deixa eu pensar num caso aqui. Vou dar um caso bem simplesão. Quando a gente vai numa cachoeira que tem sanguessuga, não sei se vocês gostam de cachoeira, vocês já foram, não. Às vezes tem umas cachoeiras que tem umas sanguessugas pequenininhas, que você pode carregar elas, tá? E aí, além delas parasitarem você, elas ainda estão sendo levadas para um outro lugar. Isso é foresia. Quando você carrega uma sementezinha de alguma planta, né? Tipo aquele famoso carrapicho, que é aquela sementezinha que tem um monte de espinhozinho que gruda na roupa, aquilo dali é foresia. Você está carregando a semente, mas você não está perdendo nada com aquilo, tá? Mas a planta está ganhando bastante. Beleza? Fábio, tá tranquilo? Tranquilo, beleza. Massa. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim. Massa. Eu vou mostrar um outro exemplo, que é da fragata. A fragata, ela é ridícula. Ela tudo quanto é relação desarmônica, ela tem, tá? Ela faz predação, ela compete com ela mesma, ela compete com outras espécies, ela faz esclavagismo, tá? Ela é chata. Aí começou, né? Já pegou o bichinho mais bonito. Saque e pilhagem são um modo de vida no alto mar. Este é o magnífico pássaro fragata, um dos piratas mais famosos do Caribe. Suas asas têm 2,4 metros de envergadura. Estas asas são as maiores em relação ao peso corporal de qualquer ave do planeta. Velejando com o vento, eles podem ficar continuamente no ar por vários dias e até mesmo dormir em voo. Eles usam as correntes termais para elevar-se até 2.500 metros. Mas seu voo gracioso oculta um lado sombrio.
Esses pássaros são lutadores impiedosos. Pesando até 1,9 kg, eles perseguem outras aves atrás de comida. Com fama de serem violentos, não é surpresa que sejam conhecidos como navios de guerra. Aí é o seguinte, aqui ele tá pegando essa... Acho que isso é uma espécie de gaivota que ele tá pegando. O que ele faz? Ele espera a gaivota pescar, e ele enche o saco da gaivota até a gaivota soltar o peixezinho que ela tá no papo dela, tá? Lá na goela dela. E aí ele vai e pega o peixe, come o peixe, tá? Então, isso, além de ser uma competição, é considerado como esclavagismo também. Ele está usando essa espécie para conseguir o alimento dele. Ilha Isabel. É época de acasalamento. Esta fragata macho adulta volta para a colônia após 5 meses no mar. Ele estufa o papo para se exibir. Assim que conseguir um par, deve construir um ninho. E isso é um enorme desafio. Essa exibição também, gente, a gente chama de display sexual. Quando o macho ou uma fêmea está se exibindo para conquistar parceiro, é um tipo de competição intraespecífica também, tá? Suas asas gigantescas tornam decolagens e pousos muito difíceis. Eles aprenderam ser mais fácil roubar gravetos de outras aves em pleno ar. Esses bandidos alados atacam uns aos outros de todas as direções. Mas ele está bem colocado embaixo, agarrando o graveto que cai pelos ares. Finalmente, ele tem um ninho firme. Com um ovo para chocar, ele se acomoda. Mas alguns retardatários acham que construir ninhos é para trouxas. Essa espécie é toda errada, velho. Tanto seu lar como sua descendência estão em jogo. Um destroyer com asas o ataca, vindo de cima, e mergulha certeiro para o centro do papo. Ele neutraliza o ataque pinçando o bico do invasor. Então o desafiante muda de tática. Ele ataca a cabeça pelo lado e ganha o ninho. Mas apenas por um momento. O surto de fúria de uma fragata jamais diminui. Um rival totalmente novo se aproxima. O recém-chegado ataca a garganta por baixo. Seu bico tem beiradas afiadas e tem mais de 10 centímetros de comprimento. A ponta é curva, projetada para enganchar peixes escorregadios, dando a ele controle firme sobre qualquer alvo. O intruso segura o pescoço com firmeza. É um movimento que o outro não pode enfrentar. Sem saída, ele voa para se salvar. O novo dono do ninho se estabelece rapidamente. Sua primeira tarefa doméstica é assassinato a sangue frio. Ah, que doideira. No mundo sanguinário do navio de guerra, não há lugar para uma ave marinha sentimental. Loucura, né? Algum comentário sobre isso? Sem comentários. Extremamente violento, extremamente bizarro. Uma espécie que usou tudo quanto ela podia para o próprio benefício, e o benefício não é nem da população, o benefício do próprio organismo mesmo. Então, assim, ela acho que é uma das espécies mais malandras, se não a mais malandra e sádica que eu já vi, assim, muito, muito bizarro. Bom, depois desse momento triste, vamos falar um pouco de umas outras relações que existem. Elas não são consideradas bem como relações ecológicas, mas são relações que os animais acabam... Animais não, né? Que espécies têm com outras espécies, que são importantes para a sobrevivência delas também.
tá? Primeiro, existe uma relação que é chamada de aposematismo. Aposematismo, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei, é quando um animal apresenta cores fortes. Isso sinaliza para outros animais que aquele animal ali, que ele que está com cor forte, ele é ruim, tá? Que ele é intragável, que ele tem veneno, tá? E como que essa, como é que eu posso falar? Como que essa educação acontece, digamos assim, né? Como que os outros animais aprendem isso? Tem um caso muito legal, que é desse tipo de sapo aqui, que eu vou pegar a foto dele, do Dendrobates. É um sapo da região amazônica, que ele é coloridaço, assim, a cor dele é muito forte. Ele tem de várias cores diferentes, e ele tem um veneno na glândula dele do pescoço, que é mortal, tá? É um veneninho simplesmente mortal. E aí, o que acontece? Geralmente, quem come sapo é ave, tá? Aves, pequenos mamíferos. E aí, né? Olha a cor desse bicho, tá na cara que ele é venenoso, né? Tem uma cara de mal também. E aí, tipo assim, o pássaro vai lá, vê um primeiro pássaro que não sabe, coitado, ele não aprendeu com os mais velhos, foi comer. E aí, na hora que o pássaro ele bica o sapo, que ele vai tentar quebrar o pescocinho do sapo e tal, e vai tentar engolir o sapo, ele aperta essa glândulazinha aqui que está no pescoço. Eu não sei, tá dando para vocês verem que tem uma saliênciazinha aqui no pescoço, embaixo do olho dele? Esse morrinho que está aqui, tá? Dá pra ver sim. Tá. Então, Tá, é aqui que o sapo que tem veneno aqui, tá? E aí ele, tipo assim, ele não solta, ele não vai esguichar esse veneno só solta se você apertar, tá? Então, por exemplo, você consegue até mesmo pegar um sapo desse na mão, que tá de boa. Só que aí o que acontece? O pássaro vai lá, come e ele morre, tá? E aí os outros pássaros ou mamíferos que estão perto aprendem com isso, tá? Vê que morreu e aprendem. Então, assim, para o primeiro sapo que morreu, foi muito ruim. E para a ave, né, o mamífero também. Agora, para os outros, isso foi bom. Acabou ajudando para falar, ó, aquele cara ali não pode mexer com ele. Tá? Isso chama aposematismo. E aí tem as espécies espertinhas que vão aproveitar disso, que vão fazer um mimetismo. Tá? Mimetismo é você imitar. Então, tem espécie que vai imitar a outra. Por exemplo, a coral verdadeira com a coral falsa. Tá? A coral falsa ela imita a verdadeira, e aí os animais que predam, que conseguem comer cobra, vão comer lá a coral, quer dizer, não vão comer a coral falsa achando que é verdadeira, ou vão fugir dela, né? Porque acham que tem veneno, beleza? Então, isso a gente chama de mimetismo, tá? Aqui eu coloquei para mostrar a diferença delas, que a coral verdadeira ela é branca aqui embaixo, e a coral falsa geralmente, não é sempre, tá? Toma cuidado com isso, mas geralmente os anéis dela cobrem ela toda, então não é uma imitação tão boa. E uma outra coisa que os animais se usam para esconder, que os animais usam para esconder, é a camuflagem. Aqui tem um cavalo marinho pigmeu, ele é muito, muito, muito pequeno, ele é tipo do tamanho de um ramozinho de coral, tá? E aí, aqui beleza, a gente está de perto olhando, e eu falei que tem um cavalo marinho aqui, né? Mas sei lá, o bicho está lá, tá passando um peixão grandão, que é um cavalo marinho, tá passando por ali, olha o coral, não vai ver nada, né? Vai achar que tem só um ramozinho ali, né? Não vai saber que isso daqui é um cavalo marinho. É o mesmo caso do bicho-pau, né? O bicho-pau tá lá em cima da árvore e tal, você acha que não tem nada ali. Aqui tem uma mariposa que parece muito, muito, muito com um pedaço de tronco. Tem essa lagartixa que deram um nome bem bacana para ela, lagartixa satânica cauda de folha. Parece coisa de desenho, né? E ela é igual a uma folha, né? Ela é uma folha retorcida, com uma cabeça. Aqui eu vou deixar, não sei se já tem alguém que bateu o olho e viu, mas tem um animal aqui, eu vou deixar para vocês tentarem encontrar. E nesse caso é um predador, tá? Já dei uma dicasinha para vocês. Então a camuflagem ela serve não só para se esconder, mas para você conseguir predar também, tá? Aqui tem um peixe que está escondido.
Era um peixe ou era um polvo? Acho que esse é o polvo. Que ele está escondido aqui, vou passar rapidamente, para vocês não sabem onde está, para vocês brincar em casa. Tá. Então, várias relações ecológicas aí. Alguma dúvida até então sobre as relações ecológicas? Está tranquilo? Tranquilo. Teve uma ali, eu acho que estava escrito Dendrobatis. É Dendrobates. isso? Isso. Essa o senhor falou? Dendrobates é esse sapo aqui, beleza? Que ele tem a ver com aposematismo. Ah, tá, beleza. Senhor tá no céu, tá? Não me chama de senhor, não, porque aí eu fico assim, ó, que velho. Eu tô velho, mas assim, aí eu fico achando que eu tô mais velho ainda. Então tá. Pode me chamar de Eric, de professor, de baixinho, mas aí você me Ué, complica. Oi? Valeu. Aí, você falou daquela Tranquilo. lagartixa que parece uma folha, eu acho que tem uma Aham. cobra que a cabeça dela também parece uma, que ela fica camuflada pra atacar. Ah, é? Não sabia. Ó, que doido. Massa. Mas assim, inseto é o que mais tem, mas a gente vê uns bichos assim, por exemplo, por que que a onça parda, por exemplo, tem aquela coloração, lobo-guará? Na hora que você vê um bicho desse no meio da selva, você não consegue perceber, né? E aí tem uns casos de anfíbio, de réptil, né? Igual você tá falando, que você falou aí, Fábio, da cobra, e você olha assim, velho, como assim, Fraga? E aí, obviamente, que a presa desse bicho está fodida, né? Porque, assim, como que eu vejo um bicho desse, né? Imagina, uma cobra que, quando ela vai atacar, já é rápida pra caramba e ainda imita uma folha. Tá de sacanagem. Mas beleza. Vamos para frente. Um ótimo jeito da gente falar de comunidade, de como é que as comunidades elas se organizam, como é que as comunidades têm relação, né? Que as partes da comunidade têm relação de uma peça da comunidade com a outra, é a gente falar da famosa teia trófica, tá? Teia trófica, cadeia trófica. Bom, o que é isso? Teia trófica é para mostrar as relações alimentares dentro de uma comunidade, tá? E qual que é a diferença de uma teia para uma cadeia? Deixa eu ver se eu pus uma foto aqui de uma teia. Bom, isso daqui é uma teia, tá? Isso daqui é uma teia de verdade, tá? Que fizeram aqui, esses numerozinhos que tem aqui é relação de energia que passa de um nível para o outro. Então, assim, uma teia de verdade ela é bem complicada de fazer. Mas aqui mostrando que tem que não é um bicho só, ele não é comido só por um outro bicho, ele pode ser comido por vários outros bichos, né? Então, por exemplo, o fitoplâncton aqui, quem não sabe, gente, fitoplâncton são os organismos invertebrados que fazem fotossíntese na água, tá? Então, por exemplo, cianobactéria, algas microscópicas que estão ali na camada mais superficial da água para pegar a luz, tudo faz parte do fitoplâncton. Elas servem de alimento para o zooplâncton. Os zooplânctons são invertebrados pequenos que não fazem fotossíntese, né? Então a gente vai ter ali pequenos crustáceos, pequenos artrópodes, posso ter protozoário ali no meio também, tá? Só que o zooplâncton mesmo, ele vai servir de alimento para peixes bênticos, que estão um pouco abaixo da camada onde que pega luz na água, peixes pelágicos, que são peixes que ficam no fundo do lago, do rio, do oceano. Então, aqui eu tenho que o zooplâncton ele vai servir de alimento para mais de uma espécie, né? Na verdade, tem várias espécies de peixes e várias espécies de peixe, né? Uma espécie aqui de peixe bêntico também. Então, isso é uma teia, tá? A teia é quando eu tenho vários links para várias espécies. Uma cadeia é quando eu tenho digamos assim, um fio só, né? Então, nesse caso aqui, a grama serve de alimento para a vaca, que serve de alimento para a onça, que serve de alimento para o abutre. Não sei se eu concordo muito com essa teia agora que eu estou olhando ela, não, mas enfim, né? Vamos essa cadeia, né? Mas enfim, vamos usar ela aqui. Então, está tendo uma cadeia aqui. Cadeia, então, é quando um animal está servindo de alimento só para um outro. Quer dizer, uma espécie está servindo de alimento para só uma outra espécie, tá? Geralmente, isso não é muito realista. Geralmente, o que a gente tem na natureza são teias tróficas, mas, para analisar, pegar a cadeia trófica, às vezes fica muito mais fácil. Deixa eu ver que alguém mandou uma coisa no chat.
A espécie da cobra é Langarra madagascariensis. Beleza, daqui a pouco eu pego uma fotinha para a gente mostrar para todo mundo da sala. Valeu, Fábio. Bom, então assim, teia, quando tem muito link, cadeia só de uma espécie para outra, tá? E o que a gente vê numa teia trófica? A gente vê os níveis tróficos, beleza? A gente tem o primeiro nível trófico, que é dos produtores, que é quem alimenta todo mundo. A gente tem um segundo nível trófico, aí toma cuidado. Segundo nível trófico, eu tenho um consumidor primário, tá? Que aí é um herbívoro, beleza? Pode ser um onívoro? Pode, mas ali ele está fazendo um papel de herbívoro, tá? Depois, no terceiro nível, eu tenho um consumidor secundário, que aí vai ser, ele está fazendo um papel de carnívoro. No terceiro nível, ou no quarto nível, desculpa, eu tenho um consumidor terciário, e assim por diante, beleza? E pegando energia de todo mundo, eu tenho os animais que são decompositores, tá? Vou falar para vocês por que eu não concordo com essa cadeia aqui. Vocês estão vendo que no último nível tem um abutre? O abutre, ele come um indivíduo quando ele está vivo ou quando ele está morto? O abutre, o urubu? Quando tá morto. Isso, quando ele está morto. Quando eu como um animal ou um organismo que está morto, eu chamo esse organismo que está se alimentando de detritívoro, tá? Deixa eu até anotar aqui. Detritívoro. Detritívoro, então, é quem come organismo morto. Tá. Então, eu não concordo por causa disso. O abutre, ele é um detritívoro. Era para ele estar aqui numa coisa separada, tá? Porque, geralmente, o que a gente faz? A gente separa os decompositores e os detritívoros dos outros. Por quê? Porque eles estão comendo matéria morta, tá? Então, a passagem de energia, ela vai seguir um caminho um pouco diferente, tá? Mas, beleza, vamos supor que é isso mesmo, né? E aqui eu tenho, então, eles, em vez de colocarem detritivos, colocaram só decompositores, que é uma coisa que vocês podem encontrar na prova também. Quem que é decompositor? Decompositor, ao contrário do detritivo, que é, né, do organismo que ele é só detritivo, quem é só decompositor, o que vai acontecer? Ele vai pegar moléculas e quebrar moléculas em moléculas menores para entrar na reciclagem ali, reciclagem química, tá? Que aí vai ter a ver com aquele ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo de não sei mais o que, tá? E quem são decompositores? Vou escrever isso aqui também. Decompositores são só fungos e bactérias, tá? Detritivo não, detritivo tem tudo quanto é reino. Decompositor, só fungo e bactéria. Porque é quem faz a reciclagem, né, desses compostos orgânicos e inorgânicos para entrar de volta ali no ambiente. Tá, beleza. Peguei isso daqui e fui analisar. Eu tenho uma certa quantidade de grama que vai servir de comida para a vaca. E aí eu pergunto para vocês assim, será que tem mais indivíduos de grama ou mais indivíduos de vaca num dado local? Mais de grama? Mais de grama. Qual que é a explicação para isso baseado na cadeia trófica? O que vocês acham? Por que eu tenho que ter mais grama do que vaca e não o contrário? Porque senão ia faltar alimento. Exatamente, senão falta alimento. E por que falta alimento? Porque tem mais consumidor do que produtor. Se tivesse mais consumidor do que produtor, sim. Então, no final das contas, é porque ia faltar energia, tá? O que acontece? A graminha ou os produtores, tá? E aí, gente, produtor é tudo quanto é organismo que é autotrófico. Pode ser planta, mas pode ser alga, pode ser cianobactéria, pode ser bactéria que faz quimiossíntese também. Então, quem produz o próprio alimento é produtor, tá? Mas aqui vamos ficar no exemplo das plantas, que fica mais fácil da gente entender. Bom, a planta está pegando energia de onde? Vamos lá, gente.
Da Terra? Fotossíntese? Fotossíntese. Energia para fotossíntese vem de quem? Luz solar? Isso. Então a planta está pegando energia do Sol, tá? Ela não usa energia daqui da Terra. Gustavo, você falou da Terra. A planta ela vai pegar nutrientes da Terra, mas a energia mesmo ela vem do Sol, beleza? Tá, Para beleza. fazer glicose e tal. A gente vai ver isso mais bonitinho na última aula que a gente tiver. Tá. Então, ela pegou energia ali do Sol. E aí, o que ela fez? Ela produziu estruturas, tá? Ela vai produzir mais folha, ela vai crescer mais, vai produzir mais glicose, né? Que aí ela vai armazenar em forma de amido. E aí, beleza. A vaquinha vai lá, obviamente, e vai comer aquilo. Né? Tá gostoso, tá bonitinho, tá um verde tão bonito que ela foi lá pegar. Pegou, comeu da grama, tá? E aí, velho, ela vai comer um tanto de grama num dia, tá? E vai passar a energia da grama para a vaca. Então, essa que é a beleza do negócio, tá? É a passagem de energia de um nível trófico para o outro. Agora, toda a energia, presta atenção nessa pergunta que ela é importante. Toda a energia que veio da planta passou para a vaca? Toda a energia que a planta pegou do sol passou para a vaca? Não. Por que não? Porque só transfere 10% da energia a cada nível trófico. Tá, 10%. Tá aqui tá 10%, né? Vou até cortar essa figura aqui, porque esse trem tá errado também, tá? 10% depende muito, beleza? Não, mentira, vou deixar aqui para servir de exemplo, mas saibam que tem lugar que é 1%, tem lugar que é 30% que vai passar de um nível trófico para o outro. Então, varia, beleza? Mas Seria isso. porque a vaquinha, ela gasta energia para se alimentar também? Então, dissipa a energia? Tá, mas aí tem a ver com a energia da vaca ou a energia da grama? Da vaca, né? Então, não é a energia da grama que está passando para a vaca. Deu para entender a diferença? Sim. Tá, então é o seguinte, na hora que a vaca vai comer a grama, é o seguinte, vamos supor, vou usar esses números que estão aqui no gráfico, vamos supor que tem vários indivíduos de grama que eles têm ali 10 mil joules de energia, tá? Vários e vários indivíduos de grama para chegar nisso. E aí, o que acontece? A vaquinha vai comer. Primeira pergunta que eu faço para vocês, a vaca come todo um organismo da grama? Ela come folha, ela come raiz, ela come tudo? O que vocês acham, gente? A vaca ela fica cavando para tirar a raiz? Não. Isso. Não. Ela não come raiz, tá? Então, primeiro, ela vai comer os 10 mil joules? Não, porque vai ter energia da planta que vai estar lá na raiz. Inclusive, é importante ela continuar com essa energia lá para ela rebrotar, tá? Mas, enfim, já tem uma parte que ela não vai pegar, tá? Mas aí, vamos voltar um pouquinho antes ainda para a gente construir a formulazinha bonitinha. Bom, a planta foi lá, deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Tem. A planta assimilou energia, tá? Agora virou uma árvore aqui, né? A planta assimilou energia lá do sol, beleza. Parte dessa energia que ela pegou do sol, ela vai perder em forma de calor, tá? Então, já perdeu um pouco de energia. Parte dessa energia ela vai usar para o metabolismo dela, tá? Porque a planta ela precisa de fazer respiração celular, ela precisa de fazer, durante a fotossíntese, apesar dela estar produzindo energia, ela gasta energia para produzir. Então, ela gasta um pouco dessa energia. Então, os 10 mil joules já foi um pouco desses joules embora, tá? Parte desses joules, então, ela vai usar para fazer as estruturas físicas dela, que aí é essa parte dessa energia aí que pode ir para o próximo nível trófico, tá? Só que vamos supor que ela colocou 5 mil joules para fazer estrutura física, tá? A vaca não vai comer esses 5 mil joules. Por quê? Porque parte disso daí está na raiz, tá? Beleza, vamos supor então que ela comeu 3 mil joules. Beleza? Mentira, vamos ater lá no desenho, vamos supor que ela comeu 1.000 joules, já que é 10% que eles estão falando aqui. Vamos supor que ela comeu 1.000 joules em estrutura de grama. Desses 1.000 joules, a vaca vai conseguir aproveitar esses 1.000 que vão estar dentro dela? O que vocês acham? Ela já comeu. Será que ela vai aproveitar esses 1.000 joules?
Não, porque vai se dissipar. Isso. O que vai acontecer? A vaquinha comeu esses 1000 joules que estão lá em formato de folhinha de grama. Só que a vaca não vai conseguir digerir tudo, tá? É tipo quando a gente come milho e o milhozinho sai no cocô. Então, assim, a gente não aproveitou quase nada do milho, tá? Então, a vaca vai ter a mesma coisa. Tanto que o estrume sai verdinho e tal, tem parte ali que ela não aproveita, tá? Então, dos 1000 joules, ela vai aproveitar, sei lá, uns 200 joules só, tá? Do que ela comeu, o resto vai tudo embora. Então, vocês estão vendo que tinha um tanto de energia e passou só um pouco de energia para o próximo nível trófico? Deu para perceber isso? Sim. É isso que eu quero, tá? E a onça vai comer a vaquinha. Quando a onça comer a vaquinha, ela vai comer a vaquinha toda? Não. Não, né? Por quê? Vai ter osso que ela não vai comer. Ela pode até comer um pouco de pelo, mas ela não vai conseguir digerir o pelo. Ela não vai comer o chifre, tá? Então, a vaca, ela pegou, vamos supor que a vaca, daquela quantidade de grama, tá? A vaca pegou 200 joules. Só que aí a vaca foi fazer estrutura, a vaca perdeu energia em forma de calor, a vaca perdeu energia em forma do metabolismo dela, né? De respiração celular, parará, pororô. Então, vamos supor que dos 200, vai ter, sei lá, só 50 disponível, e os 50 vai virar estrutura. E a onça, quando for comer, mesmo assim, ela ainda não vai aproveitar esses 50, ela ainda vai aproveitar menos, porque vai ter estrutura que ela não vai conseguir digerir. Então, vocês estão vendo que a cada nível trófico vai diminuindo a quantidade de energia disponível? Sim. Deu para entender isso? Gente, isso é importante. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Sim. Então, é isso que rola, tá? Por isso que não dá para eu ter muita gente em todos os níveis. Muita gente. Não dá para eu ter muitos indivíduos em todos os níveis tróficos, tá? E aí, quanto mais eu avanço em nível trófico, menos organismos eu tenho. Por quê? Porque eu tenho menos energia disponível, tá? Isso dificulta bastante a vida aí da galera que está nos níveis tróficos maiores, tá? Então, por exemplo, uma onça é grande, né? Primeiro, ela é territorialista, ela precisa de uma área de vida muito grande e ela reproduz pouco. Então, né, a própria biologia dela, o próprio nicho dela já está falando para ela que vai ter poucos organismos. E ainda fica difícil dela conseguir toda a energia que ela precisa, tá? Então, cada nível trófico que vai passando vai reduzindo o número de energia, o nível de energia, tá? Que é passado de um para o outro, e tudo isso por quê? Porque parte é perdida em calor, parte perdida em metabolismo, e parte vai estar em estrutura que não é comestível, beleza? E aí a gente acaba perdendo isso, tá? Beleza. Então, esses são os níveis tróficos, isso é passagem de energia, e aí gera um negócio que a gente vai chamar de pirâmide de energia, que é isso daqui mesmo que estava mostrando na outra. Tá? O que é pirâmide de energia? Mostrar o tanto de energia que tem em cada nível trófico. Mas tem outras pirâmides ecológicas, tá? Isso daqui é pirâmide ecológica. Tem outras pirâmides ecológicas que podem cair em prova também, que são a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número, tá? E aí toma cuidado que tem umas pegadinhas aí. Bom, pirâmide de biomassa. O que é pirâmide de biomassa? É o tanto de biomassa que tem em cada nível trófico, tá? Então, aqui na primeira pirâmide de biomassa, eu tenho uma pirâmide típica em que o autótrofo tem muita biomassa, né? Então, sei lá, por exemplo, pode ser a grama, né? Grama tem bastante biomassa. E aí tem o segundo nível, que é o herbívoro, o terceiro nível, que é o carnívoro, e aí vai diminuindo a biomassa. Agora, tem uma pirâmide de biomassa que ela é invertida, tá? Eu só conheço essa pirâmide invertida aqui de biomassa, que é de fitoplâncton e zooplâncton, tá? Por que isso acontece? Porque uma vez teve uns caras que ficaram famosos, que eles foram fazer um estudo disso de cadeia trófica no mar, tá? E aí eles viram que a quantidade de biomassa de fitoplâncton era menor do que de zooplâncton, ou seja, quem estava produzindo estava com a biomassa menor do que quem estava comendo. E eles falaram, velho, como assim? Né? Porque isso não faz sentido, beleza? Se você for pegar, e se fosse assim o tempo inteiro, isso não ia fazer sentido. Agora, por que isso acontece? Porque o fitoplâncton ele reproduz muito rápido. Então, quando a gente vai pegar para fazer um estudo disso,
para a gente medir a biomassa de cada um dos níveis, o fitoplâncton ele fica com uma biomassa ali menor do que o zooplâncton. Mas por quê? O zooplâncton vai se alimentar do fitoplâncton, mas os outros fitoplânctons já vão reproduzir muito, tá? Vai deixar vários descendentes, beleza? Então, por isso que num dado momento vai ter menos, mas como eles estão reproduzindo o tempo inteiro, então meio que é como se fosse a maquininha de refrigerante do Burger King, que você pode pegar o tempo todo, tá? Quantas bocas de refrigerante eu tenho lá? Eu tenho 5, 6 bocas, né? Coca, Fanta, Sprite, Coca Zero, não sei mais o que. Eu tenho só 5. Mas o tempo todo aquele trem está reproduzindo, beleza? O tempo todo. E é tipo o fitoplâncton com zooplâncton. Eu tenho 70 ser humaninho descabeçado que está lá, que foi no Burger King só para pegar o refil de graça, tá? E tá ali tomando aquele refil o tempo todo. Tenho só 5 bocas. Mas o refil, ele se reproduz o tempo todo. Deu para entender? Sim. Deu. Massa. Então, vocês veem uma pirâmide invertida? Pensa no refil lá de refrigerante do Burger King. Tem pouco, mas ele fica se reproduzindo o tempo todo e vai alimentar um tanto de gente. Beleza. Tem a pirâmide de número. As pirâmides de número, geralmente, elas são desse jeito aqui também, igual a pirâmide de biomassa normal, tá? Só que tem alguns casos também que são invertidos, tá? Então, principalmente quando o produtor é uma árvore. Por quê? Uma árvore ele serve de alimento para um monte de inseto. Então, se eu for pegar em número, o produtor tem um só, tem um organismo só. Mas eu tenho vários insetos que se alimentam dele, esses insetos alimentam várias aves e assim por diante, tá? Vários outros organismos. E aí a gente consegue ter uma pirâmide de número que ela é, então, invertida, tá? Vou passar isso aqui, que a gente não vai ter tempo. Bom, uma coisa importante que eu quero falar com vocês é o seguinte. Vamos pegar essa... eu tinha que ter uma cadeira para ficar melhor aqui, para mostrar para vocês. Tá. Vamos imaginar que nesse... que eu tenho aqui, para conseguir fazer esse exercício com vocês, eu tenho o seguinte. Eu estou lá no mar, tá? E eu tenho alga. E a alga, ela está servindo de alimento para zooplâncton. Mas também, ela vai servir de alimento ali para... Deixa eu pensar o que eu vou colocar aqui. Ouriço do mar. Serviu de alimento ali para o ouriço do mar. Beleza. O zooplâncton, ele serve de alimento para pequenos peixes. E o ouriço do mar, ele serve de alimento para a foca, por exemplo. Só que os pequenos peixes, eles vão servir de alimento para a foca também. Beleza. E a foca vai servir de alimento para a orca. Tá? Deu para entender essa cadeia trófica aqui? Sim. Sim. Massa. Então, vou dar uma dicasinha para vocês. Tem muitos pequenos peixes, tá? Muito zooplâncton, muito ouriço do mar. E a foca está se alimentando à vontade, tá? Só que é o seguinte, a foca, ela reproduz bastante. E quem está controlando a foca são as orcas. E aí, o que acontece? Tem uma espécie que ela chama Homo sapiens, eu não sei se vocês conhecem essa espécie, que essa espécie vai lá, não tinha nada que fazer isso, foi lá pegar a orca, porque tinha uns camaradas ricos lá da Europa e da China que queria comer orca, queria comer carne de orca, eles foram lá pescar a orca. E aí, o que eles fizeram? Eles extinguiram a orca, tá? Mas aí é uma extinção local, não extinguiram do planeta todo, extinguiram desse local aqui que eu tô falando para vocês, tá? Acabou. Morreu, acabou a orca. Tá. O que vai acontecer agora? Não era para esse trem ficar vermelho. Enfim, finge que essa seta aqui tá preta ainda. O que vai acontecer com a população de focas? Vai aumentar. Isso. Vai aumentar e vai aumentar bastante. Por quê? Porque tem muito peixe, tem muito ouriço do mar, tá? Para alimentar ela. Então tá. Aumentou muito a quantidade de foca.
Vamos supor que esse link aqui com os peixes, de pequenos peixes, que a foca come muito desses pequenos peixes, tá? É muito mesmo. Deixa eu aumentar a seta aqui. Nossa Deus. Tá. Com bastante, né? Setinha tá até maior aqui. Com bastante peixe. O que vai acontecer com a população de peixes? Vai diminuir. Isso, vai diminuir. Se eu diminuo o peixe, quem que aumenta? O zooplâncton. Zooplâncton. E tem uma outra que vai acabar diminuindo, porque está diminuindo o peixe. O que vai acontecer com o ouriço do mar? Iria diminuir também, né? Isso. Porque se diminui peixe, a população de foca está grande. As focas têm que comer, né? Elas não vão ficar lá paradas. Então, elas vão comer ouriço do mar, tá? E aí acaba sobrando ali para o zooplâncton. O zooplâncton aumenta bastante, tá? Mas o zooplâncton vai acabar predando muito sobre as algas, beleza? E aí vai causar um desequilíbrio nisso daí, tá? Esse exemplo que eu dei para vocês é baseado num exemplo real que aconteceu mesmo. Nos mares antárticos tem uma parte que é uma parte mais perto da África, que tinha bastante orca, e aí veio o ser humaninho e fez a extinção local das orcas. Fez a extinção das orcas lá. Tá? E aí o que aconteceu? Causou todo um desequilíbrio. Por quê? Porque a orca era uma espécie-chave. Tá? O que é uma espécie-chave? Qual que é o conceito de espécie-chave? Espécie-chave é uma espécie que ela influencia a abundância, ou seja, o número de organismos em vários níveis tróficos, tá? Então, se eu tiro uma espécie que é chave, eu vou causar um desequilíbrio na minha cadeia trófica, beleza? E quem é mestre em fazer isso é o tal do ser humano, a nossa espécie, tá? Por quê? Porque é uma predação muito alta, a gente não sabe brincar, a gente quer predar demais, tá? E aí acaba gerando uma série de distúrbios na cadeia, tá? No final das contas, gente, o que vai acontecer com a biodiversidade aqui? A biodiversidade vai diminuir, a abundância de cada uma das espécies aqui vai diminuir também, vai gerar todo um desequilíbrio que pode acabar afetando até os ciclos biogeoquímicos, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, uma série de desequilíbrios, uma série de impactos ambientais ali, tudo porque eu quis comer carne de orca, beleza? Gerou esse desequilíbrio aí, tá? Tranquilo, teatrófica e cadeia trófica? Tranquilo. Tranquilo. Alguma dúvida, gente, ou não? Não. Não. Beleza, então, vamos lá. Pau quebrando, a gente tem mais um pouquinho de tempo. Vamos ver sucessão ecológica. Sucessão ecológica, gente, é uma sequência de comunidades que vão se transformando num dado local, tá? Isso acontece o tempo todo, isso está acontecendo dentro da sua casa, até dentro de você também tem uma sucessão de bactérias que vão ter ali. As comunidades elas vão mudando com o tempo, tá? Por que isso acontece? Porque tem espécies que são mais adaptadas do que outras ao ambiente, tem espécies que são melhores competidoras do que outras para aquele ambiente, tá? E aí a gente divide a sucessão em dois tipos. Existe a sucessão primária, que é a sucessão que acontece num lugar que não tinha nada, tá? Então, por exemplo, imagina aí um vulcão que ele entrou em erupção, tá? E aí a lava matou tudo, beleza? Nem bactéria não tem mais na ilha que entrou em erupção. O que vai acontecer ali? Uma sucessão primária, tá? Por quê? Porque tem líquen que está no ar, que vai colonizar o lugar, tem semente de planta que vai ir pelo mar até chegar na ilha, tem semente de planta que vai chegar pelo ar, tem pássaro que vai chegar voando naquela ilha e vai colonizando, tá? Isso a gente chama de colonização primária. Que tipo de espécie que vocês acham que vai chegar primeiro nessa ilha? Vocês conseguem dar algumas características? Essas espécies são resistentes, elas reproduzem muito, não reproduzem. Como é que são as primeiras espécies que vão chegar nessa ilha?
Para colonizar tem que ser uma espécie que reproduza muito, né? Exatamente. Muito e rápido, né? E é uma espécie resistente? O que vocês acham? Como ela é nova no ambiente, talvez não. Isso. Tem um conceitozinho que é importante da gente ver, que é o que é resistência e o que é resiliência, tá? Essas espécies, elas não são muito resistentes, mas elas estão adaptadas a condições extremas, tá? Então, por exemplo, vai chegar nessa ilha primeiro os líquens, e os líquens vão lá e vão começar a corroer a pedra, vai começar a formar solo. Isso é uma coisa muito importante para a sucessão primária, tá? A formação de solo. Então, os líquens vão lá e começam a formar o solo. Beleza. Depois que forma lá o solo, vai começar a vir outras espécies, porque tem solo, né? Tá melhor para chegar outras espécies de plantas. Vai chegar umas gramíneas. As gramíneas, elas vão meio que expulsar esse líquen, tá? Por competição mesmo, porque vai começar a sombrear o líquen e tal, não vai ter mais espaço para o líquen. Então, o líquen, nesse caso, ele não é uma boa competidora, tá? Perdeu espaço para a grama. E aí a grama vai ajudar a formar mais solo ainda, tá? Vai colocar mais nutriente ali, e aí vai começar a chegar umas herbáceas, vai começar a chegar arbusto, vai começar a chegar árvore, e vai tirar vai acabar eliminando por competição essas outras espécies que estavam ali, tá? Então, por isso, a gente fala que essas outras espécies, elas não são muito resistentes, tá? Porque elas não ganham competição, não são muito resistentes e não são boas competidoras. Agora, elas reproduzem muito, tá? Isso porque, para ganhar um ambiente e para elas conseguirem aumentar o número populacional, elas têm que reproduzir rápido, tá? Agora, as outras espécies que vão no final da sucessão, né, que é o que a gente chama de comunidade clímax, né, que é a comunidade que ela está mais estável, é uma comunidade que ela não muda muito, são espécies muito resistentes, espécies que vivem muito, que reproduzem pouco, tá? Que tem muito cuidado, que a gente chama de cuidado parental. Os adultos dão muita energia para os filhotes, tá? Por exemplo, vocês podem imaginar aí o próprio ser humano, mamíferos grandes, as aves, que ficam cuidando do filhotinho, né? Tem muito cuidado ali parental. Isso aí está mais para uma comunidade clímax, tá? Uma comunidade de final de sucessão. Uma comunidade de início de sucessão, uma comunidade que a gente vai chamar de pioneira, que chegou primeiro, então elas têm que reproduzir muito, mas não são muito resistentes, tá? E o que é resiliência, que eu falei com vocês? Resiliência é a capacidade do ambiente dele voltar a uma situação de equilíbrio, tá? Eles falam, assim, de voltar ao estado original, mas não existe voltar ao estado original, tá? Voltar a um estado mais equilibrado, beleza? Isso que é resiliência. Comunidades que são muito resistentes, tipo comunidade clímax, é difícil você abalar elas, você tirar elas do equilíbrio delas. Porém, quando vem um impacto muito grande, aquilo dali pode ser muito devastador. Por exemplo, está acontecendo muito no Brasil, floresta amazônica sofrendo queimada. Qual que é o processo agora da floresta amazônica? Vai ser de desertificação dessas áreas, tá? Por quê? São espécies que são muito resistentes, mas que não aguentam o impacto de muito fogo, tá? E aí o que rola? O solo da Amazônia é muito pobre, e aí não vai ter como crescer mais mata amazônica naquele lugar. Pode crescer um cerrado ou não, ficar uma coisa muito mais seca, muito mais desertificada, tá? Então, são ambientes muito, muito resistentes. Agora, chegou um impacto muito grande, eles não dão conta. A minha preocupação, por exemplo, é com o Pantanal, né? O Pantanal sofreu aquela série de queimadas, né? E a gente não sabe muito bem qual que é a resiliência do Pantanal, né? A gente imagina que ele é muito resistente, mas que ele não seja muito resiliente. E fica aí a questão para ver que boa parte dessas terras vão acabar virando terra para gado, né? A gente vai perder muita biodiversidade, mas mesmo as áreas dentro das áreas protegidas, o que vai acontecer? Né? Se vai regenerar, se não, a gente espera que sim, né? E com quanto tempo também, né, que vai demorar para regenerar. Mas, enfim, a gente pode falar mais de impactos na próxima aula também. Tem um outro tipo de sucessão que é chamado de sucessão secundária, que é a sucessão num local que já tem solo, tá? Já tem um solozinho formado, já tem matéria orgânica. Por exemplo,
A Amazônia mesmo, né, depois que ela sei lá, terminou de ser queimada em algum local, se não colocarem gado, vai começar uma sucessão secundária ali, tá? Essa sucessão secundária, ela vai acontecer por quê? Porque já tem solo. Então, você não vai precisar de entrar organismos que vão produzir solo, tá? Você já pode entrar de cara uma gramínea, uma herbácea, beleza? Espécies que são pioneiras, que são da comunidade pioneira, mas de um estado ali um pouquinho mais avançado, se comparado com uma espécie da sucessão primária, tá? Vou mostrar para vocês um videozinho falando, mostrando isso bem didático mesmo da sucessão ecológica. Ó, eu fiz aqui. Tá. Então, mostrando aí a sucessão primária, né? O vulcão em erupção. Lavou tudo, né? Acabou de falar ali que o sistema ainda é muito sensível a distúrbios, por quê? Porque ele é pouco resistente, né? E aí aconteceu uma queimada, né? Por causa desse trovão. E aí o que vai acontecer? Rapidamente as espécies vão voltar, porque é muito resiliente. A musiquinha até voltou, né? E aí volta uma outra música para a vida também. O processo recomeça. Agora vai dar certo, agora o pau vai quebrar. Mais solo formado, mais matéria orgânica, começa a chegar umas espécies de sucessão intermediária, começa a chegar espécies de animal. As pioneiras vão morrendo, vai dando lugar para as outras. Umas espécies de légua aí no meio. Vai chegando predador de touro. Então, sei lá se é um leopardo, se é um Pokémon, que é aquilo ali, mas assim, não sei como que houve, mas é isso, né? Sucessão na comunidade Clímax, a gente já tem as espécies de animais maiores. Aí agora vai ter uma sucessão secundária. Bom, é isso a sucessão, né? Alguém começou a falar alguma coisa, eu acho, no meio do vídeo? Alguém queria perguntar? Não? Não, acho que não. Achei que eu tinha ouvido alguém falando. Tá. Então, gente, é o seguinte. A gente fala, então, que durante a sucessão, primeiro a gente tem a comunidade pioneira, tem as comunidades intermediárias, né, que aí já tem mais a ver com arbusto, com árvores de porte menor, e tem a comunidade clímax, que dependendo do lugar, vão ser árvores de porte grande, né, se a gente estiver falando de uma Amazônia, de uma mata atlântica, de uma mata de cerrado. Mas, por exemplo, pode ser também que seja um campo rupestre, que seja um campo de gramínea, lá nos Pampas. Então,
tem que tomar cuidado porque a sucessão não necessariamente vai levar a uma floresta. Depende de onde que você está, beleza? Para ter aquelas dadas espécies ali, tá? Vocês têm mais 5 minutinhos? Sim. Sim. Beleza. Cadê? Deixa eu fazer 2 questõezinhas do Enem com vocês. Eu vou deixar esse arquivo com vocês, mas aí... tá. Inclusive, quem não colocou ainda, coloca o e-mail aí no chat para eu poder enviar para vocês esse material. Beleza? Bom, vamos lá. Questão de 2011. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photino se aproxima da fêmea muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de... Predatismo? Isso, por quê? Porque ela vai estar se alimentando de uma outra espécie. Exatamente. Então, assim, tem gente que pode achar, não, mas uma espécie está ajudando a outra. Mas o macho, coitado, ele não queria ajudar essa fêmea aí, não, né? Ele foi enganado e serviu de alimento para ela. Beleza. Tá. Vamos fazer essa aqui, questão 23. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Que bonitinho. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu... Nicho ecológico? Por que o nicho? Porque é o local onde ele consegue sobreviver, tá descrevendo. Tá, mas o local, se fosse só o local, eu poderia falar que é o hábitat, né? Isso, exatamente. Então, gente, se estivesse falando só de local, poderia ser tanto nicho quanto hábitat, tá? Mas como está descrevendo um tanto de coisa, está descrevendo como que é a vida dele, né? As condições dele, está falando o tanto de território que ele tem que ter, que ele tem que ficar no cipó, parará, pororô, são todas as condições da vida dele. Então, tem muito mais a ver com o nicho. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer essa 25 aqui. Nossa, Deus. Tá dando para ver? Mais ou menos, né? Tá. Tá dando para vocês verem, gente? Tá embaçado, mas dá para ver. Tá, beleza. Em uma floresta existiam 2 populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. A população X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a população Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em 2 porções, o que separou as populações X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua, até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente, é de... Competição. Competição? Por quê? De onde vocês tiraram que era competição? As duas são herbívoras, né? Devem estar comendo o mesmo alimento. Devem estar competindo por alimento.
Tá, por que eu sei que elas estão competindo pelo mesmo alimento? Tem uma outra dica que me fala isso, que eu acho que vocês já responderam isso meio que no intuitivo, não tá errado, tá? Tá certo isso, mas tem uma outra dicasinha que me fala isso, além de ser herbívora. Quando diz que uma aumentou a um dado momento e a outra manteve a taxa populacional igual? Não necessariamente. A quantidade de indivíduos semelhantes? Não. E isso são coisas que ajudam, tá? Mas não é o que mata a questão mesmo. Ser herbívoro e tem uma outra coisa que matou a questão. Que habitavam em um mesmo ambiente? Isso, exatamente. Então, o que vai acontecer? Eu estou no mesmo ambiente, eu sou herbívoro, entra naquele gráfico lá que eu mostrei para vocês, né? Lógico que, assim, herbívoro, você pode ser herbívoro de vários jeitos, né? Mas, do jeito que está ali, e aí já entra um pouco nas outras dicas que vocês falaram, que são espécies que são semelhantes. Então, vai entrar nisso daqui, tá? Nesse gráficozinho. Então, provavelmente vai ter competição entre elas. Beleza? Beleza. Tranquilo. Galera, é o seguinte, por hoje é isso. Próxima sexta, vou trazer mais ecologia, vou falar de impacto ambiental, de ciclos biogeoquímicos, e vou tentar falar de bioma também, tá? Ficou alguma dúvida de hoje? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Tem alguma coisa de ecologia que eu não falei que vai ser visto, mas que vocês acham que vale a pena ver? Que eu lembro, não. Tá, beleza. Professor, Pode falar. você tem algum contato que pode passar para a gente para te enviar a questão? Tenho sim. Vocês podem me mandar no e-mail, vou deixar aqui no chat também. E é o seguinte, eu tenho a minha conta do Instagram de professor, que é eric.prof, porque ela está um pouco desativada. Eu acho que Vitória, você é a Vitória? Vitória é a Vitória? Lá do Instagram? Sim, eu sou a Vitória. Isso. É o seguinte, eu vou até voltar a usar agora, mas no final do ano, eu dei uma desativada, mas eu tenho que voltar a usar ela mais, para, enfim, responder essas perguntas, mas para divulgar trabalho também. Então, essa conta aqui, eric.prof, tá? Inclusive, se pá, tem até mensagem sua lá, né, Vitória? Ou não? Eu acho que não, professor. Porque depois que começou a voltar a aula, tipo, pelo Meet, aí acabou que você morreu, sumiu, aí foi isso. Porque não sou eu que estou dando a aula, né? E aí, tipo assim, eu foquei muito nas minhas aulas particulares e meio que deixei um pouco para lá, mas vou voltar, tá? Principalmente porque eu estou dando essas aulas para vocês e aí eu tenho que tirar dúvida. Aí podem me mandar tanto no e-mail quanto por lá, tá? O que for mais fácil para vocês. De boa. Suave, então, galera? Vocês estão tranquilos? Suave. Valeu. Beleza, então. Então, deixa eu ver se está o e-mail de todo mundo aqui. Ó, eu tenho Fábia, Gustavo, Gabriela, Williana, Vitória, Paulo, e o meu. É só isso mesmo? Só isso mesmo. Beleza, gente. Então, até sexta que vem, tá? Ótimo almoço para vocês, ótimo fim de semana. Usa máscara, toma cuidado, beleza? E se cuidem, se hidratem, porque tá voltando o calor de novo. É nóis, gente. Qualquer coisa, tamo aí, tá? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem de biologia ou sobre faculdade, vocês podem perguntar lá também, tá? Valeu. Obrigadão, Valeu, professor. Beijo para vocês, gente. Até a próxima. Obrigadão. Até. Tchau, tchau.